Uma felicidade muito grande poder estar novamente nessa casa maravilhosa, embora dessa vez de uma forma virtual, né? Então eu estou na minha casa, mas eu estou na casa de cada um de vocês, porque nós temos notícias, né? Que a espiritualidade deu o recado que os templos não foram fechados, eles foram abertos na casa de cada um de nós nessas épocas de pandemia. Nós estamos vivendo novamente um recrudescimento, né, da nossa situação sanitária, mas a espiritualidade, irmã, é tão maravilhosa, Deus é tão perfeito, Jesus que governa o nosso planeta, eles já sabiam há muitos e muitos tempos do que nós estaríamos enfrentando, né, desde 2000, fim de 2019. Então, nós podemos hoje contar com as mídias, né? E eu acompanhando o que Geraldo Lemos Neto fala, que Chico Xavier dizia que a espiritualidade irmã comentou que o espiritismo seria difundido de uma maneira muito ampla através das multimídias. E naquela época, o Chico perguntou para o Geraldinho, o que é multimídia? E o Geraldinho disse para ele, Chico, não sei, eles nem sabiam o que era direito mídia, quanto mais multimídia. E ele disse, bom, pela terminologia da palavra, deve ser a reunião de muitas mídias. E aqui estamos nós, graças à multimídia, podendo difundir o Evangelho de Jesus. Esse capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, haverá falsos cristos e falsos profetas, eu tive que estudá-lo em decorrência de uma palestra que eu fui chamada a dar no Centro Chico Xavier. E é interessante que lá, aquela casa, eles seguem o Evangelho capítulo a capítulo toda sexta-feira. Então, quando nós somos convidados a palestrar, nós temos que falar sobre o tema que será a sequência, né, do Evangelho. E aí eu fui sorteada em haverá falsos cristos e falsos profetas. E eu gostei muito de estudar sobre esse assunto, eu achei muito interessante, me debrucei em vários livros, e aí eu fui entender quem eram esses falsos cristos e quem eram esses falsos profetas. Como será que eu poderia reconhecer um falso profeta? Será que falsos profetas só existiam no plano material? Então, eram muitas questões, né, que a gente tinha ali para se debruçar, e aí eu fui estudar. Qual era a missão de um verdadeiro profeta? Quais eram as características de um verdadeiro profeta? Se eles existiam só aqui na atualidade, né, nos nossos tempos, no nosso século, ou se isso vem de muitos e muitos tempos. E aí eu fui descobrir também que nós podemos ser falsos profetas. Então, no decorrer da conversa, é sobre esse assunto que nós vamos tratar. E é interessante que lá no final do capítulo, então, 21, antes de iniciar, eu vou ler o que São João disse sobre os falsos profetas. Que nós não devemos acreditar em todo o espírito, mas experimentar se os espíritos são de Deus. Porque entre os invisíveis também há os que se comprazem em nos iludir. E também, né, se eles se deparam com a ocasião, eles não vão perdê-lo. Os iludidos são, a nosso ver, os médiuns que não se precatam bastante. Então, por essa instrução aqui de São João, nós já podemos perceber que eu acabei de responder que os falsos profetas não estão só no plano material. Os falsos profetas também estão entre os espíritos. E eu não sei vocês, mas geralmente as pessoas que se iniciam no espiritismo, que não têm nenhum conhecimento, elas vêm à casa espírita à procura de conversar com algum espírito. Porque elas entendem que se for falado, for dado algum conselho, alguma diretriz através de um espírito,
aquilo é uma verdade, é um fato que vai acontecer. Não sei se vocês concordam comigo, que a grande maioria tem essa visão, né, errônea de que o que vier de um espírito, através de um médium, é fato consumado, que vai acontecer, ou é uma diretriz que ele deve tomar. Mas isso são só para os neófitos, os iniciantes, né? Nós, a partir do momento que nós estudamos, nós percebemos que os espíritos, tanto quanto os médiums, são homens, tanto quanto nós, com virtudes e com defeitos. Então, nós precisamos analisar se aqueles que estão falando, se eles realmente são enviados de Deus, se eles têm uma missão para instruir os homens, e principalmente verificar quem é esse intermediário. Porque entre nós há muitos médiuns, né, que se dizem profetas, médiuns de saltos altos, né? Nosso Chico era um médium de pés descalços, que tinha uma humildade em passar o conhecimento, em tudo que ele era perguntado. E até o nosso Chico foi vítima também de situações perigosas, né? De situações até que o enganaram. E ele questionou Emmanuel porque deixou com que enganassem ele, né? E o Emmanuel disse para você ver que todos nós estamos sujeitos. Se nos deixarmos levar pela vaidade, estamos sujeitos a ser ludibriados. Então, nós temos que tomar muito cuidado, por isso que Jesus nos disse, para que nós amássemos Deus sobre todas as coisas, e para que, ao próximo como a nós mesmos, e também como segunda diretriz, para que nós nos instruíssemos. Porque quando a gente se instrui, a gente estuda as obras básicas de Kardec, nós vamos perceber que nem tudo que é dito por médiuns e por espíritos nós temos que ter como uma verdade absoluta. Temos que tomar muito cuidado. Existem muitas pessoas que se intitulam profetas, né, que fazem previsões e que comercializam, então, a sua mediunidade. E por que será que esses médiuns, né, esses falsos profetas, eles até que têm uma certa assertiva? Por exemplo, nós vemos, agora nem tanto, mas era um modismo, né? Nos finais de ano, os programas televisivos levarem os profetas, né? Aqueles médiums. Existia uma muito famosa, que eu não me recordo agora, era uma mulher, a Ana Maria Braga sempre levava um rapaz intitulado de Anjo Gabriel, Mãe de Ná. Então, eles levavam aquelas pessoas para fazer previsões para o ano, né, que se iniciava. E essas pessoas, elas viviam dessa imagem, elas aproveitavam, então, dessa projeção que a televisão dava para ganhar clientela, para fazer previsões para essas pessoas. E o que será que o livro, o que será que os espíritos, né, têm a nos dizer sobre isso? E aí a gente vai lá no livro dos médiuns e nós vamos encontrar falando, né, distinguindo, fazendo uma distinção dos bons e dos maus espíritos. E assim como dos bons espíritos, nós também temos os médiuns. E lá, então, no capítulo, na segunda parte, no capítulo 24 do livro dos médiuns, nós vamos encontrar lá vários requisitos para que nós possamos identificar se esse profeta do mundo invisível realmente é um bom ou um mau profeta. Agora, com relação aos profetas materiais, né, os homens, o que nós podemos dizer? Alguém que comercializa a sua mediunidade realmente não é um bom profeta. Aquele que se diz sabedor de tudo, que faz previsões assertivas, não é um bom profeta.
aquele que se intitula O Médium dos Médiuns, e aí nós vamos ter inúmeros casos de médiuns que se perderam, né? Que no início realmente tinha uma mediunidade voltada ao bem, mas que foi tomado pela vaidade, e nós podemos citar, né, infelizmente, aquele nosso irmão João de Deus, que inicialmente tinha uma mediunidade, que trabalhava com cura, mas que acabou se perdendo pelas ilusões das moedas, pelas projeções e entre outras situações. Mas cada um vai responder pela sua imprecaução. E Chico Xavier, existiu uma fase da vida dele em que ele estava então muito famoso, a sua fama já passava as cercanias do estado de Minas Gerais. Então, repórteres da cidade do Rio de Janeiro tiveram uma bela ideia na cabeça deles de irem lá entrevistar o Chico Xavier para verificar se realmente ele era um verdadeiro profeta ou ele era um charlatão. E foram, então, até a cidade de Uberaba e se passaram por repórteres americanos. Deram nomes falsos e fizeram uma entrevista com o Chico, dizendo que essa entrevista passaria numa revista americana. E Chico, então, se submeteu à entrevista e, no final, ele ouviu que Emmanuel lhe disse para que autografasse 2 livros e presenteasse, então, esses repórteres. E o que aconteceu? Esses repórteres chegaram na cidade do Rio de Janeiro com a matéria já pronta, mandaram para a revista para rodar, e um desses repórteres foi ver o livro que tinha ganho do Chico Xavier e verificou que lá os nomes que estavam escritos não eram os nomes falsos que eles haviam dado. Ele ligou para o outro repórter e disse: "Você verificou o livro que você ganhou do Chico?" E ele disse: "Não, por quê?" Ele disse: "Então vá até lá e veja." E aí ele constatou que quem eles enganaram, na verdade, foi o médium. Mas o Emmanuel, um espírito de elevada envergadura, não havia sido enganado. E aí a matéria já havia sido rodada, saiu na revista Cruzeiro. Chico ficou muito envergonhado e questionou Emmanuel, então, por que havia deixado ele passar por aquela situação. E Emmanuel disse a ele que ele não tinha nenhum privilégio, que ele precisava entender e ser humilde, tomar cuidado com a procura que a imprensa sempre teria com relação à pessoa dele. E eu vou ler um trecho do que Emmanuel falou exatamente para o Chico. Como todo médium, você tem que passar por testes, como todos os alunos têm exames na escola, e que você não poderia escapar disso. E aí Chico disse, ainda hoje, né, Chico dizia, eu ainda sofro como todos que estão na Terra sofrem, passo pelos problemas. Eu não tenho nenhum privilégio, então tenho que tomar cuidado, porque de certo que o mundo espiritual permite que eu passe por essas provações para mostrar que receber livros de instrutores espirituais não cria-me privilégio algum, que eu estou apenas cumprindo um dever e que eu sou um médium tão falível quanto qualquer outro, com necessidade constante de oração, trabalho, boa vontade e vigilância. Então, nós precisamos sempre verificar se esses médiuns que estão prestando serviços, ou nós mesmos, né, enquanto médiuns, trabalhadores das casas espíritas, estão sendo humildes, se a gente está perseverando pela nossa moralidade, porque essa é uma das características mais importantes do profeta verdadeiro. Porque o falso profeta, ele não se preocupa se ele está ou não sendo correto, moralmente correto. Então, tanto no plano material quanto no plano espiritual, nós podemos nos deparar com falsos profetas. Uma experiência minha, pessoal, enquanto trabalhava como dialogadora em reuniões mediúnicas,
várias vezes eu me deparei com falsos profetas da espiritualidade. Eram espíritos que inicialmente davam comunicação, chegavam com uma fala mansa, né? Até falando o nome de Jesus, Jesus seja louvado, né? Como se aquelas palavras pudessem ocultar realmente a sua verdadeira moralidade. Eu me lembro particularmente de uma vez que um espírito, né, dessa envergadura me deu boa noite, deu a paz do nosso Senhor Jesus e disse para mim que se tratava de um anjo da guarda. Quando ele disse que ele era um anjo da guarda, eu já fiquei esperta, né? Minha antena já levantou, porque um espírito elevado, ele não se auto-intitula, ele não se elogia, ele não diz que ele é de uma alta envergadura como um anjo da guarda seria. Então eu lhe disse, olha, boa noite, seja muito bem-vindo. E nesse momento ele pensou que eu realmente havia acreditado na falácia dele e deu uma grande gargalhada, dizendo, te enganei. Então, se a gente for conversando com amorosidade, nós vamos percebendo de quem se trata. Porque olha como funciona, olha as características, né? Não há outro critério para a gente distinguir, para a gente reconhecer o valor dos espíritos, senão pelo bom senso que nós devemos ter. Porque toda fórmula, se eu der uma fórmula aqui para vocês reconhecer se é um falso profeta ou não, ela não será perfeita, não existe uma fórmula. A gente sempre tem que se precaver pelo nosso bom senso, pelo conhecimento que nós temos da doutrina. E lá no capítulo 24 do Livro dos Médiuns, então, existem vários critérios, que eu vou elencar alguns para vocês, para a gente poder saber se nós estamos diante de um falso ou de um verdadeiro profeta da espiritualidade. Por exemplo, a gente precisa ver se o espírito, qual é a linguagem dele, qual é a ação que ele tem, quais são os sentimentos e os conselhos que eles nos dão. Também nós precisamos perceber o que é que vem desses conselhos, se são conselhos bons, porque nós vamos conhecer a árvore, né, esse espírito, pelo fruto que ele está produzindo, o fruto que ele está nos entregando. Então, pela conversa, pelos aconselhamentos, nós vamos perceber se nós estamos diante de um falso ou um verdadeiro profeta, de um espírito, de uma envergadura ao menos superior que a nossa. Porque os espíritos superiores, eles têm uma linguagem sempre muito digna, nobre, elevada, e eles não misturam trivialidades, não ficam falando do nosso cotidiano como se fosse um colega nosso aqui ao lado, né? Então eles aproveitam, eles sabem que o tempo ali que eles estão tendo conosco é um tempo muito precioso e tem que ser breve e falar o necessário. Então, a linguagem dos espíritos elevados, ela é sempre muito parecida. Os espíritos levianos também. A gente percebe, eles são sempre da mesma laia, né? Que a gente poderia dizer. Eles costumam querer prever o futuro, sendo que o futuro, meus queridos, depende do que nós estamos fazendo hoje. Ninguém poderá prever o nosso futuro, porque depende do que nós estamos plantando. Então, se houver uma mínima possibilidade de verificar algo que pode nos acontecer logo ali na frente, eles só vão nos dar conhecimento se for útil, se for algo que nos estimule a nos melhorar no hoje. E jamais nos vão dar datas. Então, se o Espírito diz, olha, amanhã você vai ganhar um novo emprego, amanhã você vai conhecer o amor da sua vida. Fuja desses espíritos, desses aconselhamentos, desses direcionamentos, porque muitas vezes você vai ficar sentado esperando que isso aconteça, e tudo que depender, tudo que tem que acontecer, depende das nossas atitudes no hoje, no presente. O nosso presente é que faz o nosso futuro.
Os espíritos bons, os bons profetas da espiritualidade, assim como os médiuns também, né, que prezam pela moralidade, eles nunca vão nos ordenar, faça tal coisa, faça isso, não faça isso. Eles sempre vão respeitar o nosso livre-arbítrio, porque Deus, nosso Pai Criador, respeita o nosso livre-arbítrio. Ele respeita o nosso direito de sermos bons, de sermos inertes, de fazermos o mal. Até o mal é um direito. É lógico que tem uma consequência, mas é um direito daquele que faz, sabendo que depois, ou não sabendo, mas há de arcar com as consequências. Os bons espíritos, os verdadeiros profetas, assim também como os verdadeiros médiuns, e médiuns, né, de pés descalços, como nosso querido Chico Xavier era, humildes, como Ivone Pereira Amaral, como Raul Teixeira e outros tantos, eles nunca se lisonjeiam, se diz, olha, eu sou o cara, eu sou o Papa do Espiritismo. Ao contrário, Chico Xavier sempre se dizia um cisco. Ele falava, tira o frão e fica com o cisco. É isso que eu sou. Ele dizia que até um verme era melhor que ele, porque o verme tinha utilidade, ele não. Ele se dizia um subverme, o nosso Chico Xavier. Então, quando você vê algum médium se auto-intitulando, olha, eu sou o cara, eu faço previsões, eu curo. E quantos nós nos deparamos com profetas, né, materializados, homens que se dizem, né, profetas. Nós vemos cartazes, né, nos postes das nossas cidades dizendo: olha, eu trago seu amor melhor do que era rastejando ainda. Como pode, né? E diz que não cobra nada, é 1 quilo de alimento. Isso é uma pegadinha para que o menos, né, menos avisado, o iludido vá até ele, aí chega lá e ele diz, olha, para trazer a sua pessoa amada, eu preciso, aí já vem a cobrança, o preço. Então nós temos que tomar muito cuidado. Aquele que se instrui, aquele que conhece realmente o que vem de Deus, os profetas de Deus, os espíritos realmente benevolentes e de luz, sabe que não vai haver interferência desse espírito sobre uma outra pessoa. Principalmente ainda trazendo a pessoa rastejando, né? Chega a ser hilário, mas infelizmente é o que nós nos deparamos. E há pessoas que acreditam. Outro dia eu vi uma propaganda, eu vou trazer jurisprudência aqui, Celso, jurisprudência espírita, né? Outro dia eu vi uma propaganda de um médium dizendo que ele trazia o amor da pessoa em 6 horas, de qualquer lugar do mundo. E aí eu fiquei pensando, nossa, ele deve ter um jatinho supersônico, porque aviões comerciais que trazem pessoas da Europa, no mínimo 11 horas. Ainda, geralmente tem escala, 15, 20 horas, esse daí é poderoso, né? Então, olha o nível que chegam essas pessoas para seduzir os nossos irmãos que estão desesperados. Estão desesperados, às vezes por conta de um amor, às vezes por conta de um emprego que perdeu e que precisa de um novo emprego. Então, essas pessoas ficam sujeitas a esses falsos profetas que se aproveitam desse sofrimento, dessa fragilidade, para tentar ganhar dinheiro, para tentar se promover, para melhorar a sua vida material. Então, por isso que Jesus dizia para nós tomarmos cuidado, nos instruirmos, porque as luzes nos fazem espertos e não fáceis, né? Iscas, né? Nós não somos içados por falsos profetas. Então, os bons espíritos, eles são muito escrupulosos
sobre as atitudes de poder nos aconselhar. Eles sempre vão nos dizer, olha, força, adiante, estude, participe da caridade, faça todo o bem. E nunca vão dizer, olha, eu vou fazer o que você quer, eu vou te dar um emprego, eu vou trazer o seu amor, eu vou mudar a sua vida, eu vou te dar o número da Mega Sena. Infelizmente, existem pessoas que acreditam que existe essa possibilidade dos espíritos mudarem a nossa vida material, a nossa vida amorosa, sem que nós façamos uma reforma interna em nós mesmos. Porque o sofrimento nada mais é do que uma bela bênção que Deus coloca na nossa vida para que a gente reaja, para que a gente mude, para que a gente se adiante. Então, a gente tem que ter desconfiança quando a promessa é muito grande, né? Quando a promessa é demais, o santo tem que desconfiar. Não existia uma frase assim que os nossos avós diziam, né? Promessa demais, o santo desconfia. Bom, então, para a gente julgar os espíritos, para a gente julgar os homens também que se dizem profetas, nós precisamos também saber julgar a nós mesmos. Nós precisamos verificar tudo o que se passa conosco, porque os outros homens e os espíritos também nada são mais do que homens desencarnados. E não é porque passou para o lado de lá que virou santo. Então a gente precisa verificar que tipo de conselho nos é dado. Às vezes nós também nós nos passamos por falsos profetas. Quando a gente chega na casa espírita e a gente conhece alguém que está lá em sofrimento, e a gente vai lá palpitar sobre a vida da pessoa, falar sobre os nossos achismos. Ai, olha, eu tive um sonho com você, e aí você fala como se aquilo fosse uma previsão que você está fazendo para a pessoa. Então, nós temos que tomar muito cuidado quando a gente está numa situação de adivinhação, de direcionamento da outra pessoa. Tomar muito cuidado com o que nos é passado intuitivamente, porque como médiuns, nem sempre nós estamos antenados com os bons espíritos, de acordo com a nossa vibração daquele dia, com o que nós fizemos. Às vezes, quem está ali para nos ditar alguma coisa com relação ao nosso irmão que está sofrendo, não é um espírito de grau elevado, alguém que possa nos aconselhar. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Eu conheci eu tive uma amiga, fui muito feliz. Eu tinha uma amiga, a dona Nair Bataiola, esposa do seu Milton Bataiola, que fundou muitas casas espíritas em Bauru, e ela era muito sábia, muito conhecedora da doutrina, e tinha uma mediunidade também muito, muito forte, né? E de uma sabedoria. Então, às vezes, ela estava conversando conosco e ela tinha as revelações, as intuições, né? Aconselhamentos. Então, ela sabia filtrar e falar aquilo que seria útil, aquilo que nos faria impulsionar para uma melhora, e não nos direcionar. E eu me lembro que numa dessas ocasiões, ela estava conversando conosco, e ela se virou para a minha cunhada e disse, olha, minha filha, você ainda vai viver coisas muito bonitas, tenha muita fé em Deus, nosso Pai, e essa fase triste há de passar. E a minha outra cunhada, vendo, né, esse aconselhamento, esse momento de grande inspiração, se virou para ela e disse, e é para mim? E eu me lembro bem que a dona Nair se voltou para essa minha outra cunhada e pelo semblante dela, a minha cunhada começou a chorar. Porque percebeu que a dona Nair, por todo o seu conhecimento, não tinha o que falar. E o semblante, então, ficou mais sério, mais pesado. E a minha cunhada percebeu que ela se calou diante daquilo que ela conseguia ver, que a outra passaria ainda por momentos muito difíceis. Então, essa é uma experiência que eu me lembro que nós devemos nos calar
quando a nossa intuição não nos disser coisas boas. Se as palavras não forem boas, guarde-as para você. Até porque para você também depois não sofrer uma desmoralização, né? Porque aquilo que talvez pudesse acontecer de ruim não aconteça. Porque vai depender da mudança do encarnado. Às vezes, realmente, nós temos certas situações que nós vamos passar e que elas podem ser amenizadas e até tiradas da nossa vida de acordo com a nossa mudança de conduta. Eu gosto muito de uma mensagem do Emmanuel chamada remuneração espiritual. Não sei se vocês conhecem. Você conhece, Celso? Não? Essa mensagem do Emmanuel, ela diz, a grosso modo, não vou saber falar com as mesmas palavras tão belas que Emmanuel fala, mas, assim, a grosso modo, o que ela diz é o seguinte, que de tempos em tempos, os ceareiros do Cristo descem à terra com as nossas sentenças executórias em mão, para nos procurar. E quando eles nos acham em pleno serviço de caridade, em serviço do amor do Cristo, eles retornam, né, aos seus superiores e dizem, olha, eu encontrei o César, encontrei o Celso trabalhando. Eu devo cumprir essa sentença? Eu devo aplicar essa pena nesse exato momento? E aí o superior diz, não, aguarde. Então nós ficamos numa espécie de sursi, né? A nossa pena fica suspensa, mas nós ficamos sob observação para ver como é que nós estamos andando aqui pela Terra. Às vezes, nós temos uma falsa ideia de que nós viemos aqui para trabalhar, criar nossos filhos, ser um bom trabalhador e isso basta. Mas lê do engano, não basta. Não basta a gente fazer só pelos nossos, nós temos que fazer pelos os demais, aqueles dos quais nós não temos responsabilidade. Então, às vezes, a minha filha brinca comigo, né? Ela fala, tudo que você fala é muito bonito, mas tem gente, mãe, que parece que veio só para curtir a vida. Eu falo para ela, aguarde, filha. Ninguém recebeu uma oportunidade reencarnatória para vir numa colônia de férias. Todos nós sejamos reencarnados com uma expiação ou com uma missão, teremos que passar pelas provas. Vide o exemplo que eu acabei de dar de Chico Xavier. Era um missionário. Nem por isso deixou de passar por provas, provas dificílimas. Ele tinha problemas nos olhos, né? Em um dos olhos, o esquerdo, ele quase não enxergava. E nem por isso a Emmanuel tirou dele esta dor, porque era algo que não só o fazia trabalhar, impulsionar, lembrar-se de que outras pessoas também sofriam como ele. Imagine se ele não tivesse essa dor e alguém chegasse lá com alguma dor, ele não saberia entender a dor alheia. Então, muitas vezes, nós passamos por dor para não subestimar a dor alheia. Então, nós precisamos entender, e eu falo sempre isso para ela, não é colônia de férias. Na verdade, nós estamos em pleno mar. De repente, está tudo sereno, o nosso barquinho está lá, né? Velejando, a gente está calmamente, daqui a pouco vem uma onda. Então, aproveitemos esses momentos de calmaria para nos fortalecer, para nós aprendermos o Evangelho do Cristo, para que assim, quando vier a onda, a gente saiba pular. Emmanuel cansava de dizer isso a Chico Xavier, quando ele pediu, se fosse possível que aliviasse as dores do olho dele, Emmanuel lembrou a ele a lição do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata-se do Cristo Consolador. E que lá diz que todos aqueles que estão sofrendo, que Cristo, né, o Cristo Consolador, aliviaria as suas dores e não as tiraria, porque a dor é uma bênção que nos faz lembrar
que a gente precisa sempre se modificar. Então, precisamos tomar muito cuidado com os conselhos. Desculpa os meus cachorros. Com os conselhos que nós passamos para as outras pessoas, para que a gente não se torne um falso profeta, para que a gente não se coloque numa situação superior, de uma mediunidade privilegiada, que nenhum de nós temos, e que nós podemos também ser enganados, assim como Chico foi, e Emmanuel deixou, para que ele percebesse que todos somos falíveis. Bom, mais uma historinha que eu queria contar para vocês, de uma passagem, enquanto eu era dialogadora, né, nas reuniões mediúnicas. Eu me lembro de um caso em que havia um senhor que tinha ido embora. Ele tinha ido embora, a vida dele estava muito difícil, e ele abandonou a família. Um belo dia ele resolveu ir embora e nunca mais voltou. E passado um tempo, um dos médiuns lá dessa casa espírita deu comunicação, como se fosse esse senhor, como se ele estivesse feito a passagem, né, estivesse dando comunicação do mundo espiritual. E todos receberam, né, aquela notícia e deram como verdadeiro o sumiço, a comunicação, como se ele tivesse feito a passagem, ele sumiu, lá ele morreu, e aqui está dando comunicação para que a gente passasse para a viúva que frequentava a reunião. E todo mundo aceitou aquilo como fato verdadeiro. Passado mais uns meses, todos tivemos uma bela surpresa, porque esse senhor apareceu vivo. E foi aquele vexame, não é? Por quê? A médium ficou desacreditada, porque deu comunicação de alguém que não havia morrido. Nós sabemos que há comunicação de pessoas vivas. Existe, né, essa possibilidade, mas ela é rara e não tem não colocaria a pessoa numa situação dessa, de absurdo. Então, nós temos que tomar muito cuidado com as comunicações. Os médiuns têm que estudar, tem que ser um filtro. Às vezes, aquilo que nós recebemos, nós precisamos amadurecer, precisamos conversar com aqueles que têm mais experiência do que nós, porque é muito perigoso direcionar as pessoas. É muito perigoso. Uma pessoa que está começando na casa e passa por uma situação dessa, ela pode até abandonar. Ela abandona a casa e aí perde-se uma oportunidade muito grande de ajudá-la. Então, eu achei muito interessante esse capítulo que fala dos falsos cristos e dos falsos profetas. Então, nós precisamos sempre, sempre estar orando e vigiando, estudando, cumprindo todos os nossos deveres de trabalhar em auxílio dos outros, com muita humildade, tomar muito cuidado com todas as nossas intuições, com as nossas falas, com os nossos aconselhamentos, porque até no dia a dia, fora da casa espírita, a gente pode dar um conselho errado para alguém. Então, nós podemos agir como um falso profeta quando nós vemos alguém que necessita de ajuda e nós não ajudamos, e aquela ajuda está ao nosso alcance. Então, nós não estamos professando tudo aquilo que nós aprendemos do Evangelho. Nós, quando vamos aconselhar uma pessoa, sempre temos que pensar: como será que, se fosse Cristo que estivesse aqui dando um conselho, que conselho ele daria para a pessoa? Será que ele daria esse conselho que eu estou dando para que ela abandone tudo, jogue tudo para o ar? É isso mesmo, vai lá e revida, não engole sapo, não. Será que seria isso que Jesus diria para quem estivesse ele aconselhando? Então, a todo momento, nós somos chamados a ser profetas. Profetas
de aconselhamento das pessoas. E, diante de tudo que nós estamos vivendo, quantas e quantas pessoas não estão precisando do nosso conselho, do nosso ombro, do nosso conhecimento, mesmo que seja modesto, da doutrina espírita. Eu tenho tido contato com muitas pessoas, eu mando mensagens todos os dias, e aí eu percebo quantas dessas pessoas retornam dizendo: nossa, como foi maravilhosa a sua mensagem. Mas eu vou dizer, não é mensagem minha, não. Quem sou eu para mandar? Eu simplesmente replico as mensagens do Momento Espírita todos os dias. Eu recebo e repasso para um grupo de amigos. Então, não são minhas. Mas essas mensagens fazem muito bem para muita gente. Muitos não leem, têm preguiça. Mas aí é problema de cada um. Eu mando, eu faço a minha parte. E se alguém retorna pedindo, dizendo, hoje essa mensagem foi para mim, eu costumo retornar e perguntar, por quê? Você está bem? O que eu posso fazer para te ajudar? Às vezes, a pessoa só precisa que você a ouça. E isso é caridade. Então, a gente precisa estar muito atento, porque nós estamos vivendo novamente uma fase sui generis, né? Diferente de tudo, mas que com certeza nós temos todas as armas para vencê-las. Porque se a espiritualidade já sabia, como Chico passou no Pinga Fogo de 1971, que nós passaríamos por uma fase de turbulências, conforme está aqui na Gênese. Quem puder, quem tiver a Gênese, leia. Os tempos são chegados do capítulo 18 e vai ver que tudo que nós estamos passando, Jesus, que é governador do nosso planeta, sabia, permitiu, porque sabe que depois dessa fase nós vamos sair vitoriosos. A ciência vai ter possibilidades de cura de muitas doenças. Em muito pouco tempo nós tivemos várias vacinas, e essas vacinas estão trazendo também para os cientistas muitas e muitas revelações de cura de outras doenças. Então, acreditemos na ciência, acreditemos que Jesus está no leme da nossa nau, e não acreditemos em falsos cristos, em falsos profetas, em pessoas pessimistas que dizem que o mundo está no fim, o mundo não vai acabar. O capítulo 18 da Gênesis fala que os tempos são chegados de renovação. E eu tenho convicção de que nós estamos passando por uma renovação. E é lógico que, para construir uma nova casa, nós precisamos derrubar algumas paredes.